Veja no ICL Notícias, segunda edição. Alerta no Planalto. Governo Lula teme onda de desinformação da extrema-direita e vê Eduardo Bolsonaro no centro da estratégia. Guerra nas redes, impacto nas urnas. Vazamentos envolvendo Fábio Luiz dão gás a Flávio nas pesquisas, mas caso Dark Horse ainda pode pesar contra o senador. São Paulo no vermelho. Tarcísio de Freitas diz que é bom de conta, mas entrega Estado com piora nas contas públicas. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, já começou segunda-feira, dia 24 de agosto de 2026. Formação do N2 está completa para começar mais uma semana com tudo. Chico Sá, Rodrigo Viana, apostos aqui junto comigo. Boa tarde, companheiros. Tudo bom, Gabi? Tudo bom, Chico? Vamos adiante. Boa tarde, simbora. Mais uma semana quente. Mais uma semana quente que parece que começou mesmo esse tal de debate eleitoral. Ah, parece que agora vai. Entrando nessa. A ideia de campanha eleitoral tá na rua. Tá na rua e esse é o nosso primeiro destaque desse programa. Vamos começar? Antes da gente começar falando do debate, eu quero te perguntar se você conhece aquele conceito de cochileta russa, que é um risco, né? Por isso que se chama cochileta russa. Você pode pegar no sono e cochilar ali 15 minutos ou, de repente, 2 horas. Você pode acabar cochilando, né? Que foi o tempo que durou o debate da Band ontem. Uma cochileta que foi um risco também, porque você pode ser pego ali de vários ângulos. O que aconteceu com o Kassab, você está vendo a manchete aí na sua tela, foi um risco que ele resolveu assumir, né? Ele resolveu correr. Para quem não sabe, o Kassab ele é candidato a vice do Ronaldo Caiado, né? Ele é seria o vice-presidente na chapa com o Caiado. Foi o primeiríssimo debate na Band, que tradicionalmente abre realmente, né, essa sequência. E essa é a cena que marca o primeiro debate, né? Um assunto que viralizou nas redes sociais. Está aí na tela o Kassab tirando uma pestana. E foi um debate muito ruim, acho que reflete isso também. Um debate muito ruim, não por culpa, claro, dos colegas ali da Band que organizaram o debate, mas por conta de quem foi ao debate, né? Não tinha proposta, ou então quem estava propondo alguma coisa, muitas vezes ia contra a Constituição. Na sexta-feira a gente falou muito sobre isso aqui, né? Sobre candidatos da extrema-direita que estão propondo coisas que atentam contra a própria Constituição, principalmente na área da segurança pública. Então, se você não acompanhou, vale a pena dar uma olhada no radar de sexta-feira. O Lula e o Flávio Bolsonaro já era esperado, eles não foram. O Romeu Zema também não deu as caras, ele não compareceu nesse debate. Foram o Ronaldo Caiado, né, motivo ali do cochilo do Kassab, do PSD, o Renan Santos, do Missão, e também o Augusto Cury, do Avante. E se a gente pensar por essa perspectiva, porque realmente não tinha muita proposta, o Kassab foi quem saiu ganhando, né? Ou então, quem mais, assim como o Kassab, exemplo dele, resolveu tirar um cochilo ali. Só que pegou muito mal, e aí vamos entender como é que foi a estratégia, até meio arriscada, do Caiado, mas ele resolveu fazer piada com isso. Foi para as redes sociais e escreveu o seguinte: comigo na presidência você vai dormir tranquilo, igual ao Gilberto Kassab no debate. Dou o braço a torcer que ele foi bem nessa. Olha, o marqueteiro do Caiado aí foi bem humorado. Foi. E aí, hoje também, dia de campanha em São Paulo, ele repetiu essa mesma piada. E o Kassab também, ele tentou dar uma justificativa. Aí ele pegou esse mesmo tweet do Caiado, republicou, e aí ele disse o seguinte, a gente vai colocar aqui na tela também o que disse o Gilberto Kassab, né? Eu estava digitando e falando com os seus eleitores, Caiado, RS, né, o risos. Independentemente do cansaço da campanha,
Como sabemos que você não tem nada a esconder e tem muito a mostrar, todos ficamos mais calmos. E por isso que ele caiu ali no cochilo, né? Também foi boa a resposta. Admitiu, né? Fez uma piada. Não tem como negar também, né? Porque o Kassab, ele tem que dormir, porque ele sabe que ganhe quem ganhar, ele vai ter lá Ministério. vai ter ministério, vai pegar emenda. O Kassab nunca perde, ele pode dormir. O Kassab não conta carneirinho, o Kassab conta cargo público, emenda, sabe? Então, Uns cifrõezinhos também, eu acho. O dinheirinho. Assim, eles até que se saíram bem, né, nas respostas ali, porque não tinha como negar. E aí se levantaram várias questões ali, que são sérias, na verdade, né? Discussões sérias nas próprias redes sociais, porque essa cena viralizou e aí muita gente dizendo o Brasil tá com vários problemas sérios, questão do feminicídio, essa semana teve um corte, né, que viralizou muito de uma mulher acorrentada em Goiás pelo ex-marido, e também do modelo desses debates, né, assim, que facilita muito corte para rede social, então o Renan Santos usou muito isso para corte de redes. Tem um modelo que muitos analistas ali de comunicação dizem que poderia ser melhor, Chico, o modelo de pool, né, de temas, como a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, enfim, com várias emissoras participando, mais adaptável, vamos dizer assim, para os dias de hoje, né? Eu acho que envelheceu muito mal. Eu acho, tem uma coisa que eu acho fundamental: checagem imediata, simultânea. Isso. Como fazem em qualquer emissora de debate nos Estados Unidos, eles fazem isso. Agora, gente, esse debate da Band ele é patrocinado pelo Google. Pô, por que o Google não coloca uma ferramenta ali mais agilizada para checar o que os checar na hora? Os comitês dos candidatos estabelecem os critérios, as fontes, digamos, o número de Receita Federal, o número de dívida de Estado, site da Receita, site do governo do Estado. Estabelece ali um critério, é muito fácil fazer isso. Não dá mais, para chegar um padre Kelmo da vida, aí mente sobre o Lula, aí fica para o público aquela dúvida. Tem que checar na hora, dizer, o candidato tal mentiu a respeito disso. Ou essa proposta não tem cabimento porque ela vai contra a Constituição. Enfim, exatamente, não tem como propor uma coisa dessa. O candidato propõe, né, pena de morte. Banho aí de tem sangue. Que acender a luz vermelha e dizer, não pode pena de morte, porque o Brasil não é permitido. Então, você está só querendo enganar os eleitores. Assim, são critérios muito, assim, não acho que é o fim do mundo estabelecer isso. Tem coisas muito básicas, né, Rodrigo? Não, eu ia falar, como debater com o Renan Santos, gente? Eu acho assim, não é debate. Quando você tem um personagem como o Renan Santos, no passado você tinha o Maluf, mas o Maluf debatia. Quando você lembra de 1989, daquele debate clássico, né? Maluf contra Brizola, contra Covas e tal, tinha debate. É claro que tinha malandragem, tinha um jeito de jogar casca de banana pro adversário. Mas era debate. Mas tinha debate. O Renan Santos é pancadaria, não tem educação, é lacração. Ele tá ali para fazer corte para depois rodar na rede social. Isso também é um problema, né? Exatamente. O Maluf, sei lá, se dirigia a Marta Suplicy e dizia, Marta, você só pensa em sexo. Mas era dentro do debate, porque a Marta vinha com a questão das mulheres. E ela tinha um programa, né? Já gravíssima. E ela apresentava o TV Mulher na Rede Globo. Sexóloga. Então, tinha a ver. Não, o Maluf não era esse kamikaze como foi o Pablo Marçal, que teve que levar uma cadeirada para se ajeitar na vida. Não é esse tipo de gente de hoje, né? O Renan Santos, será que leva a cadeirada de alguém? Acho que não. Esses que estão aí, ninguém vai dar cadeirada nele. Mais tranquilo. Tão insignificante que não vale, nem a cadeira, nem gastar uma perna de cadeira. Não. Perigoso esse cara, perigoso. Mas é importante, né? Um alerta importante. É lógico que essa cena aqui a gente traz logo no início do programa para dar uma descontraída também, porque não é fácil, né, gente? Porque o debate em si foi péssimo, foi muito, muito ruim. E para a gente levantar discussões importantes. E aí, a gente já pode começar esse programa, já que estamos falando de eleição e realmente é o assunto do momento, né? A pesquisa BTG Nexus, vamos trazer aqui, divulgada hoje, mostrando um segundo turno com Lula e Flávio Bolsonaro tecnicamente empatados. Então, a gente está vendo aí Lula em primeiro lugar com 46% das intenções de voto, logo na sequência, com 45%, Flávio Bolsonaro. E aí depois vem os nulos, brancos, né? E os indecisos também. Mas é uma diferença entre os dois que caiu para 1 ponto só. Então, acendendo um alerta, né? A proximidade entre os dois candidatos. E dá para colocar aqui na segunda tela a evolução da pesquisa no cenário de segundo turno, né? Que mostra sobe e desce.
do Lula e do Flávio Bolsonaro também. Então, isso desde março, comecinho ali de março, né, o presidente Lula é essa linha em vermelho e a segunda linha, que está em azul, é o Flávio Bolsonaro. Ali embaixo a gente tem os brancos e nulos, que gira ali em torno de 8%, 9% sempre. A gente tem uma proximidade que aconteceu no começo do mês, né, por volta de 3 de agosto, entre os dois. Antes tinha uma diferença no final de julho, né? Você repara que depois do Dark Horse, Gabi, se puder deixar ali na tela as linhas, o Dark Horse acontece em maio e logo depois o Lula abre. O Lula chega a abrir 6 pontos, né? E agora tem 1 ponto só de vantagem. O tempo todo o Lula está na frente, mas tem oscilações aí conforme o noticiário vai mudando, Chico. E eu também chamo a atenção, essa pesquisa de hoje, a gente não deve ficar brigando com os números, mas a pesquisa, o Datafolha mostra um quadro um pouquinho diferente, com 4 pontos de vantagem para o Lula. No Datafolha que saiu no fim de semana, 47-43. E aqui 46-45. É parecido, mas no Datafolha 4 pontos de vantagem, aqui apenas 1 ponto para o Lula. Aqui empate, né? Aqui, segundo o BTG, é empate. Praticamente empate técnico, mas eu prefiro assim, porque essa vai ser a realidade. Eu acho que o campo progressista, que quer evitar uma vitória do Flávio Bolsonaro, uma vitória que significaria assim, uma derrota para o Brasil, quase uma entrega do Brasil à Casa Branca, tem que mirar nesse número do empate técnico e pensar que cada voto será a vitória do Lula em outubro. Assim. Vai ser isso. Vai ser isso. Não vai ter moleza, por isso que eu acho que a partir de agora é plantão permanente para evitar essa volta do fascismo e do bolsonarismo ao poder. A gente vai chamar o nosso convidado, só uma informação importante aqui, além das pesquisas, né, que tem um impacto que a investigação contra o filho do presidente Lula, que é o Fábio Luiz, tem, até nas redes sociais também. E ontem o presidente Lula deu uma entrevista à TV Record enquanto o debate estava rolando, então os nanicos lá debatendo, sem o Romeu Zema, né, nem o Zema deu as caras, mas os nanicos estavam debatendo e o presidente Lula estava concedendo uma entrevista. E aí ele comentou o caso e disse que ninguém está acima da lei, inclusive o filho dele. Então, colocando a aspa do presidente Lula aqui na tela, todos nós somos obrigados a agirmos corretamente. Se alguém está agindo de forma equivocada, de forma errada, esse alguém tem que ser investigado. Isso vale para o meu filho, vale para qualquer pessoa. Ninguém está acima da lei se cometer erro. E aí eu vou chamar aqui o nosso convidado para repercutir esses números e também esse contexto com a gente, que é o cientista de dados João Paulo Castro. João Paulo, bem-vindo. Bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Gabriela, Rodrigo, Chico. É um prazer falar com vocês. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Prazer te receber também, João Paulo, já te trazendo esse cenário para você poder avaliar, né, dessa proximidade, né, a diferença entre os dois candidatos, Flávio e Lula, caindo aqui para apenas 1 ponto. E também, claro, a gente teve o primeiro debate com os nanicos ali, que passaram o tempo todo falando mal do Flávio e do Lula, né, da ausência deles, enquanto o presidente Lula, na verdade, estava concedendo uma entrevista. Então, acho que, no fim das contas, ele saiu quase que saiu melhor, né, se for pensar na repercussão das redes. Olha, Gabriela, o que a gente vê observando as redes durante todo esse processo que o Rodrigo e vocês estavam falando agora, desde o Dark Horse, passando pelo caso do Lulinha, a gente vê muito a resiliência da polarização no Brasil, né? Então, o que a gente enxerga? Tanto o Dark Horse não foi suficiente para diminuir o engajamento da base bolsonarista nas redes, quanto a gente está vendo a resiliência do Lula e da campanha do governo em absorver o caso do Lulinha. Eu vou trazer um dado interessante para vocês. No começo, nos primeiros dias, no dia 17, no dia 18 agora do mês, quando saíram, né, quando explodiu o escândalo das acusações da revista Veja com relação ao Lulinha, a gente via, obviamente, um caso 87% negativo para o Lula e algo que trazia 30%, 40% de vantagem para o Flávio. Mas as redes sociais são muito interessantes nesse caso, né? Em 4 dias isso se reverteu. Então a gente teve esse posicionamento do presidente que engajou muito a própria base, esse posicionamento que vocês citaram agora antes de me chamar, e em outro caso serviu como gatilho para que as pessoas recuperassem o Dark Horse. Então o equilíbrio da polarização ela é muito interessante. E aí, conectando quando você fala sobre os candidatos que estavam no debate ontem, Gabriela, o que a gente vê
pensando em redes sociais e olhando essa pesquisa, é que as redes sociais explicam bastante a polaridade e a dificuldade dos demais candidatos chegarem perto, como a gente viu a pesquisa do BTG aí agora. Por quê? O patamar de volume e de alcance que o presidente Lula e que o senador Flávio Bolsonaro tem nas redes, claro, o Flávio herdou do pai, né, essa capacidade nas redes, é uma distância tão grande dos demais que até o Renan, fazendo tudo que ele fez ontem, né, todas as acusações, os ataques que ele fez ontem, então ele conseguiu mais alcance do que os outros dois, porém não chega perto. Então acaba que é muito interessante que a gente observe as pesquisas e o que as pessoas estão discutindo nas redes e a resiliência dessas grandes bases políticas no Brasil nas redes sociais. O João Paulo, que é um especialista, a gente apresentou, né, cientista de dados, especializado, tem um olhar aí para as pesquisas e para as redes sociais, especialmente, né? Então, conhece. Eu queria te perguntar exatamente sobre isso, né? O saldo desse domingo, você falou já, o Renan Santos conseguiu engajar mais, apesar de ter sido um debate com pouca audiência, né? Acho que abaixo de 3 pontos de audiência. Geralmente a Band tem isso mesmo, 4 pontos nos debates, esse debate primeiro, né, que tem na campanha, mas ontem foi até um pouco abaixo, né, do que tradicionalmente tem. Qual foi o saldo que a gente pode dizer nas redes sociais, pelo que você olhou, talvez não tenha um levantamento assim fechado, mas até pela impressão de quem tem a experiência. Qual é o saldo entre os que participaram do debate, o Lula, que foi à entrevista com a Record no mesmo horário, o Flávio, que estava ausente? Qual é o balanço que você pode fazer para a gente dessas horas? Rodrigo, a gente tem os números aqui, sim. Opa, então vamos. De saída, só deu Lula no debate, apesar dele não ter sentado lá. Então, se a gente pegar os números das primeiras horas, eu vou dar números aqui de vocês das primeiras 12 horas, do começo do debate, às 8 horas da noite, às 8 horas da manhã de hoje. O que a gente vê de começo, o Lula recebe um número de menções muito maior do que todos juntos. Agora, aí começa aquela série de casos que vocês já estavam descrevendo aí, eu estava vendo o jornal quando o Rodrigo estava apresentando, do Renan, né? Questão das fraldas, as questões que ele fez na frente do púlpito, isso ele engajou muito mais. Então, depois, com o passar do tempo, quando a gente pega as relações entre debate e os candidatos, o Renan passa a ser o candidato mais mencionado, relacionado ao debate. Ele ultrapassa um pouco o Lula. Mas uma coisa interessante para falar sobre o Renan nas redes, Rodrigo, é que o Renan tem, nos últimos 15 dias, conseguido, desde o caso da filiação do Flávio, né, ao partido dele, aquela questão toda, ele tem conseguido se destacar, ele ultrapassou o próprio governador Caiado nas redes, ele começou a engajar mais ele sempre conseguiu engajar muito bem a base dele, mas ele conseguiu ter um destaque maior nas redes. Mas o que acontece? O Renan, ele tem esse perfil provocador, então quanto mais ele cresce nas redes, mais aumenta as menções negativas a ele. Então ele precisa ter um equilíbrio, né? Porque ele está conseguindo aumentar, ele está conseguindo se posicionar, mas ao mesmo tempo, se você buscar Renan nas redes hoje, é muito a maior chance de você ver algo negativo do que algo positivo. Perfeito. Ô, João Paulo, aproveitando esse assunto, eu queria chamar aqui as telas do Google Trends que a gente separou, né? Porque tanto a entrevista do presidente Lula, o debate, tudo isso provocou um pico de buscas ali no Google, né? Então, as pessoas que vão lá no Google e procuram, Lula, Flávio Bolsonaro, enfim. O Renan Santos, do Missão, e o Augusto Cury, do Avante, eles chegaram até ultrapassar o Flávio Bolsonaro nas pesquisas da plataforma pela primeira vez, justamente, provavelmente, porque o Flávio Bolsonaro não estava ali, né, de corpo presente no debate, mas, mesmo assim, o Renan Santos e o Augusto Cury, eles continuaram atrás do presidente Lula no volume de buscas, até porque ele concedeu a entrevista. E a entrevista na Record, né, que eu estou me referindo aqui, que aconteceu no mesmo horário, enfim, houve as críticas dos candidatos que estavam lá, o que acaba, eu queria até a sua avaliação, se isso não acaba até puxando, né, para as pessoas irem atrás do que eles estão falando, que o presidente Lula não estava ali, porque estava dando uma entrevista na Record, foi criticado, então as pessoas, imagino, também vão buscar, né, até podem mudar de canal por conta disso. Mas essa tela que a gente estava mostrando, então, mostrando o maior volume de buscas, né, ali a gente tem o presidente Lula, se a gente puder colocar na tela o interesse ao longo do tempo,
quanto que cresce no dia do debate. Não é essa outra tela, gente. Interesse ao longo do tempo. Então tem junho, julho e agosto. E aí os candidatos. O presidente Lula é o primeiro, que é o que está em vermelho. Depois vem o Flávio Bolsonaro e aí os demais candidatos. E o Flávio ficou entre os candidatos menos buscados também durante a noite de domingo, ficou só à frente do Romeu Zema, que também não foi para o debate. Aí sim a gente tem a segunda tela e a gente está falando dos horários a partir das 6 horas da tarde, né? O debate começou às 8 da noite, aí às 7 horas tem um esquenta. Então, Lula aparece ali em primeiro lugar. O 100, aliás, não é um número, é importante esclarecer isso aqui, né? Que a gente está falando aqui da maior taxa de menção ao Lula no Google, mas o 100 não é um número absoluto, né? É um número relativo. O Gabi, me chama a atenção também que a linha roxa é o Augusto Cury, tem um momento de pico do Augusto Cury, né? É até surpreendente para mim isso. Do debate. Tem um momento que ele faz um diagnóstico, ele como psiquiatra, ele faz um diagnóstico do Renan. Ah, então é isso. Talvez esse momento ele tenha brilhado ali, o nosso autor de autoajuda tenha brilhado nesse momento. Mas diga, João, por favor. Olha só, quando a gente olha esses dados do Google, o que a gente está vendo? A pessoa, né, o espectador, o eleitor, ele foi provocado por algum estímulo e esse dado ele mede que a ação de busca do que ela quer saber de alguma informação. Então, o caso do Lula é um clássico. O Lula, em qualquer questão como essa, ele vai ter muito mais menção, busca. O Lula, isso é também uma característica, além da personalidade do presidente, uma característica do incumbente, né? O incumbente, ele recebe mais ataques, o incumbente, a imprensa fala mais sobre o incumbente, porque fala do governo, fala dos ministros, fala das ações. Então, essa é uma característica tanto do Lula quanto do papel que ele exerce. Agora, o Augusto Cury, Rodrigo, complementando o que você falou, além disso que você falou, dessa questão que também viralizou nas redes, mas esse dado mostra que as pessoas desconhecem o Augusto Cury, né? As pessoas foram para o debate talvez conhecendo melhor o Renan e o Caiado do que o Augusto. Então, quando o Cury aparece no debate, ele gera, você vê que é um pico e depois ele normaliza, né? Uhum. E com relação ao Renan, obviamente, o Renan ele criou uma série de cortes, né? Isso é uma especialidade dele, ele criou uma série de momentos no debate, né? Para utilizar esse termo, para que existisse esse pico de interesse nele, né? E que ele teve sucesso. Então, esse dado, né, que a Gabriela mostrou agora é um dado um pouco diferente do que eu apresentei no começo da nossa conversa. Eu falei inicialmente sobre o número de menções, ou seja, é um momento seguinte, né, um momento um pouco mais sólido desse eleitor, porque ele observa, ele busca informações e aí ele emite a opinião dele. Às vezes emite a opinião sem buscar informação alguma. Então, o Renan se destacou nesses 2 pontos no debate, né? Mas, obviamente, como esse número do Google mostra muito bem, o presidente Lula ele é soberano, nesse caso, nas redes sociais no Brasil, né? E o Flávio, desculpe, antes de devolver para vocês, eu acredito que o que acontece muito com relação ao Flávio, né, primeiro que é diferente. O Flávio, vários estudos que a gente fez na Datrix mostraram como o Flávio foi capaz de herdar o legado digital do pai, né? Isso é um fato, né? O Flávio, desde o começo, que a gente começou a medir a presença do Flávio nas redes, a gente via isso, né? E depois, no início do Dark Horse, como eu falei no início da conversa, era claro a capacidade que a base dele teve de absorver o impacto, né? E seguir em frente, engajando e apoiando o senador durante a candidatura. Mas o número menor de buscas é porque não teve nenhum estímulo tão grande quanto o Lula, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas eu estava assistindo o debate, os candidatos começaram a citar que o presidente Lula estava na Record. Então isso, obviamente, aumenta ainda muito mais. E não houve um caso semelhante disso com o Flávio. Se houvesse algum caso assim, ao vivo, que as pessoas pudessem citar, talvez o Flávio nunca acompanha. O Flávio tem níveis cerca de 25% a 30% nas redes abaixo do presidente Lula. Então ele não chegaria ali a esse pico que a Gabriela mostrou. Mas o Flávio não teve esse factual durante o debate que estimulasse as pessoas buscarem. Porque isso foi muito interessante. Em algum momento, os candidatos começaram a falar, mas isso é uma falta de respeito com a TV Bandeirantes e com não sei o quê. Isso
provavelmente foi um dos fatores de procura, para as pessoas entenderem onde estava o presidente. E ele teve mais audiência, no fim das contas, né? Na A entrevista Record. do presidente Lula na Record. Sim. Não, assim, duas coisas me chamam a atenção, Chico, só que assim, o nosso entrevistado explicando que o Google Trends é interesse. Então a pessoa está assistindo e instantaneamente, opa, deixa eu ver aqui, e faz a pesquisa na hora. E ele disse mais cedo, um pouquinho antes no começo, aí menções é outra coisa. Aí o sujeito já assistiu o debate, ou assistiu um pedaço e resolve ir lá botar no Twitter dele, no Instagram, sei lá onde, fazer uma menção ao que ele assistiu, né? Desculpa te interromper. Por isso que é interessante, Rodrigo, menções você fazer como a Band faz, né? A Band tem uma parceria com o Google e eles mostram esse dado ao vivo. Que porque as buscas você vê ao vivo, porque você pega esse calor na hora de pessoas buscando. Agora, quando a gente quer observar uma forma mais de uma perspectiva desse impacto, é o que eu gosto sempre de olhar essas primeiras 12 horas, que dá tempo das pessoas discutirem, falarem no grupo do WhatsApp, o amigo manda o conteúdo, e aí as pessoas se posicionam e a gente estuda o posicionamento das pessoas na rede. Maravilha. João Paulo, o fato do Renan, que tem forte presença nas redes, ter batido muito no Flávio, que é também no mesmo campo, no campo da direita, da extrema-direita, tem tido algum efeito negativo na candidatura do Flávio ou não está pegando nada? Boa pergunta. Olha, essa pergunta é muito interessante, Chico, porque o que a gente observou nessa última semana? Tanto o Renan quanto o Pablo Marçal estressando a direita. Os dois, no mesmo período, na entrada do Pablo Marçal e todos esses casos que eu contei aqui, que aumentaram o engajamento do Renan nas redes, ambos estressaram a própria direita. Então, as duas campanhas tiveram a mesma ideia. A gente vai entrar agora, nesse começo, estressando a nossa própria área e provavelmente reservando os ataques ao presidente Lula. Agora, no primeiro momento, o que acontece é exatamente isso que você falou. Você engaja a base do Flávio contra você mesmo. Então isso aconteceu, não sei se você vai lembrar, Chico, quando o governador Caiado decidiu atacar o Flávio. Em determinado momento, o governador Caiado fez um ataque, né? Que ser filho não era currículo, ele fez alguma série de ataques. Exato. Aquilo elevou o número de menções do governador como nunca havia acontecido, desde que ele começou a se posicionar como presidenciável. Agora, ele também nunca tinha sido tão negativo, porque a base bolsonarista ataca imediatamente. E você vê claramente aqueles influenciadores bolsonaristas agindo juntos contra essas figuras. Então é perfeita a sua visão. O que está acontecendo é que essas pessoas se posicionam contra o próprio Flávio Bolsonaro dentro do seu próprio lado, da direita. Eles conseguem uma maior visualização, um maior número de pessoas comentando, a gente chama muito sobre... vou explicar rapidamente aqui para os nossos espectadores, engajamento, né, e impressão. O que é engajamento? É você posta alguma coisa no seu site, Chico, no seu blog, nas suas redes sociais, e você engaja a própria base. Gostei, Chico, não, esse texto é bom, esse texto é maravilhoso. Isso é engajamento. E o que é impressão? É o algoritmo mandando o seu conteúdo para mais pessoas. Vocês que estão nas redes sociais há muito tempo, vocês devem reparar isso. Poxa, isso foi para tanta gente, e ontem eu achei que um conteúdo meu não foi. Isso tem vários motivos. Vale um programa para a gente discutir só isso. Então, o que eu quero... Eu fiz essa explicação para vocês para dizer o seguinte. Quando Marçal, Caiado e Renan atacam Flávio, eles aumentam esses dois critérios. Eles aumentam o número de impressões e aumentam o engajamento da própria base. Agora, é uma faca de dois gumes. Eles começam a aumentar a negatividade, porque começam os casos, todos os casos que a imprensa fala sobre o Caiado aumentam também contra, o que se fala sobre o Renan contra aumenta, todos eles. O Pablo Marçal, há muito tempo que eu não vi o Pablo Marçal tão negativo nas redes, que foi a entrada dele. Ele entrou batendo muito no Flávio, batendo um pouco no Renan, e ele até deu uma segurada agora, porque... Eu acredito que ele tenha visto isso também. Foi uma entrada muito negativa nas redes para ele. Perfeito. Muito boa essa explicação. João Paulo Castro, quero agradecer aqui a sua presença no N2. Um prazer te receber e a conversa. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, foi ótimo. Foi um prazer falar com vocês. Contem sempre comigo.
Grande abraço para você. Boa noite, querido. Obrigado. Até mais. Vou aproveitar aqui muito rapidamente e chamar a nossa enquete, que tem a ver com a repercussão da entrevista do presidente Lula, também os debates que a gente estava falando aqui, né? A campanha de Lula deveria explorar mais a capivara de Flávio Bolsonaro? Sim, tem muita sujeira para expor, ou melhor focar nos feitos do governo? Aí você pode votar, mas a partir do que a gente estava discutindo aqui, já dá para ter uma ideia, né, de que o João Paulo, ele estava até explicando, né, que a base bolsonarista tem uma resiliência, né, porque realmente não se mudou a opinião, mesmo com o escândalo. Antigamente era um lugar comum, o Chico, que foi repórter de política, tinha um lugar comum dos marqueteiros que, se você fica atacando muito o adversário, é ruim para você. Isso no passado acho que valia. Não sei se hoje em dia, eu fico na dúvida se isso ainda vale de maneira absoluta. Eu acho que hoje em dia vale uma largada com tentativa de desconstrução total. Sim. O Flávio tem o repertório que pode ser usado contra o Flávio é gigante. Começa lá na rachadinha e bate aqui no caso Master. Nas milícias. E nas milícias você passa por todos os assuntos que você quiser. Então, eu creio que eu usaria, mas é conhecimento de jornalista, de repórter e não de marqueteiro, eu saía sentando a bordoada. Sentando a bordoada para não deixar respirar. Isso. Aí ia dosando. Programa de governo que Lula fez, memória dos Lulas em vários governos e ia por aí. Mas é opinião de repórter, não é de um grande marqueteiro. O que também tem muita experiência como repórter, né, Chico? Importantíssimo você colocar isso aqui. A gente vai seguir trazendo mais informações aqui no CL Notícias, segunda edição. Laura Couto, boa noite para você. Boa noite, Gabi, Rodrigo, Chico. Olha só, vamos começar a Central ICL de hoje falando de Daniel Vorcaro. O ex-banqueiro dono do Master, ele deve revelar novos elementos para os advogados sobre a relação dele com integrantes do meio político. Segundo a apuração da Clarice Oliveira da CNN, essa nova defesa do Vorcaro está convicta de que o empresário tem sim mais informações a oferecer para as autoridades, para além daquelas já apresentadas até agora. Para quem não lembra, a PF chegou a afirmar que já tinha as informações trazidas pelo Vorcaro, questionando ele se tinha alguma novidade. E aí essa estratégia do Vorcaro faz parte de uma terceira tentativa de firmar uma delação premiada. Virando a página, a gente vai falar agora de Pablo Marçal. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo negou o recurso apresentado pelo candidato do PRTB. Com isso, Marçal continua mesmo inelegível até 2032. O Pablo Marçal ele buscava suspender a condenação por uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha de 2024, quando ele foi candidato a prefeito de São Paulo. O TRE de São Paulo também manteve a multa de R$ 420 mil contra o Marçal. Para fechar aqui, o ministro Flávio Dino, do STF, determinou a anulação de qualquer emenda parlamentar que tenham sido indicadas por presidentes de partidos. A decisão vem na esteira aí das suspeitas de que o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, tenha direcionado 119 milhões de reais em emendas, mesmo sem mandato no Congresso. Devolvo para você, Gabi. Obrigada, Laura Couto, que depois volta aqui no N2 com mais informações. Eu aproveito, no começo desse programa, eu falei de cochileta russa, né? Nada melhor para uma cochileta do que Despertar. Teremos o Despertar 2026. Acordem. Muito em breve. Tem gente que está precisando de um Acorda, despertar aí, né? Kassab. Para dar um chacoalhão. Para dar um chacoalhão nessas pessoas. Gente, 19 e 20 de setembro, nós esperamos por vocês. Nós, Chico, Rodrigo, eu também, toda a nossa equipe aqui, o nosso time do ICL, para um evento que a gente tem para trocar com a nossa comunidade do ICL. Então, se você ainda não sabe quem são, né, as nossas presenças confirmadas no Despertar, dá uma olhadinha aí no teaser que a gente preparou para você. Vamos ver. E é por isso que a gente está aqui, para resistir. Está sendo uma experiência maravilhosa, eu me sinto muito bem, eu estou muito feliz de estar aqui.
Chegou a hora de despertar. Essa comunidade é o Instituto Conhecimento Liberta. Garante lá o seu ingresso, ainda está no lote promocional, hein? Depois não vai dizer que eu não te avisei. Despertar2026.com.br ou então no QR Code aqui na tela. Seguimos trazendo assuntos também internacionais que impactam diretamente aqui no Brasil. Bom, no Radar ICL, o meu destaque de hoje, Gabi, Chico e todas e todos que nos acompanham, as repercussões do caso Fernando Cerimedo, o argentino acusado de mandar matar a companheira na Bolívia. Hoje a gente tem factual, a gente tem notícia, atualização de hoje. Olha só, 2 presos, né, foram à frente do juiz para trazer mais informações sobre a tentativa de assassinato. A gente vê aí na tela, foi uma mulher e um homem ligados ao caso. A mulher seria a esposa de um dos sicários contratados para a execução, né? E a gente tem aí uma outra tela com detalhes dessa matéria do jornal Clarim, porque os argentinos estão cobrindo muito de perto esse caso, né? E nesta segunda página que está aí na tela, o Clarim traz mais detalhes. Então, prestaram esclarecimentos ao juiz o homem que teria fornecido uma das armas, né? E a esposa de um dos sicários. Aí na tela você vê a vítima, a Nádia Beller, que sobreviveu ao ataque. A gente teve também uma outra manchete importante do jornal Página 12 da Argentina, que diz o seguinte: a Nádia Beller denunciou uma visita suspeita de um homem que usava um casaco amarelo e chegou a entrar no quarto dela no hospital. Chico, é muito grave. Ela entendeu esta visita, entre aspas, como uma espécie de aviso do esquema do Cerimedo de que ela sobreviveu, mas ainda corre riscos. E nós vamos analisar melhor esse caso com o nosso convidado a partir de agora, não é isso, Gabi? É isso mesmo, Rodrigo. O Chamorro está chegando, a Mauri Chamorro, chegando para conversar com a gente. Mauri, um prazer te receber mais uma vez. Bem-vindo aqui. Bem-vindo. Obrigado, para mim é sempre uma honra estar aqui. Sempre uma honra te receber também. Muito rapidamente, para complementar isso que o Rodrigo trouxe agora, né? Informações muito importantes, dobramentos do caso do Fernando Cerimedo e da Nádia Beller, no caso a vítima, né? Tem essa rede internacional da extrema-direita, isso tem preocupado muito o nosso governo aqui, o governo brasileiro. A principal preocupação é uma ofensiva de desinformação. Então, a avaliação é de que essa pode ser uma das principais armas da ingerência externa nas nossas eleições. Aí tem os ataques do Donald Trump e também unindo a isso esse caso recente do Fernando Cerimedo, que no passado, né, já atuou também para descredibilizar as nossas urnas eletrônicas, Chamorro. Então, tem esses trabalhos recentes do Fernando Cerimedo, em Honduras, enfim, outros governos também, e a preocupação do que ele pode continuar desempenhando. Não, só para completar muito rapidinho, que a polícia boliviana encontrou numa casa que pertencia ao Fernando Cerimedo, uma fazenda, como eles chamam, para operar os robôs, né, que seriam usados aí para o ataque, talvez, na eleição brasileira, só como um elemento. Tem até imagem desses celulares todos, que a gente desde 2018 vê que a extrema-direita usa para esse ataque sistemático aí na eleição. E para complementar também, para passar para você, Chamorro, o governo brasileiro está muito preocupado com a figura do Eduardo Bolsonaro, né, que tem o contato com todos esses atores da extrema-direita internacional. Enfim, o alto escalão do governo está muito atento a isso, a conexão desses atores e o papel que eles podem ter aqui na ingerência contra as nossas eleições, né? Bom, é um medo que é real e tem que ter uma preocupação mesmo, só que isso acontece desde que existem as redes sociais. Não é uma novidade. O Brasil, a Colômbia, a Venezuela, a Argentina, a Chile, todos os países de alguma maneira têm sido manipulados, digamos, ou a tentativa de manipulação da população através das redes sociais. É um esquema que envolve, obviamente, muito dinheiro. Me surpreendem os valores que estão falando que ele estava cobrando por mês. Havia uma informação que era $800 mil mensais. Isso é muito caro, inclusive, porque ele oferece.
Mas a existência de bots de fazenda é um esquema que normalmente funciona fora do país onde ele vai operar, né, por uma questão de segurança, principalmente se você vai fazer uma eleição contra um presidente da República, né, no caso você é de direita, então você precisa estar num país que a polícia e o governo, o Estado, de alguma maneira te protejam, te blindem para que você possa operar. Eu tenho informação, inclusive, na eleição 2022 do presidente Lula, havia um centro de operação, sim, do bolsonarismo, que se conectava, passava pela Colômbia, inclusive. A Colômbia, durante um tempo, foi um lugar, uma base de operação da direita latino-americana, que influenciou diversas campanhas. Eu que trabalhei também em diversos países, era muito comum, inclusive aqui no Brasil, também campanha presidencial, da gente saber ter esse tipo de informação e enfrentar esse processo de fazendas. O que é isso, né? São milhares de celulares conectados, cada um com chip, e agora com inteligência artificial fica muito mais fácil, onde você dá uma vida àquelas contas. Então, cada telefone tem um número de celular que você gera contas para Instagram, para TikTok, para Twitter, até para WhatsApp, e você faz com que ele opere e funcione como se fosse uma pessoa normal. Você pode fazer em qualquer idioma, faz em espanhol, faz em português, faz em italiano, em inglês, o que você quiser, e você dá uma vida a essas contas e você consegue operar. Então você vai ter uma massa de supostas contas de pessoas reais, que na verdade são os famosos bots, que acabam fazendo três coisas. Primeiro, atacando um candidato, né? Eu quero atacar o presidente Lula e eu vou atacá-lo. Segundo, eu vou defender o meu candidato, eu vou defender o Flávio Bolsonaro, ou de alguma maneira eu quero espalhar informação falsa, que é diferente, né? Uma outra tipo de operação. Eu posso ganhar likes, eu preciso ganhar audiência, eu preciso ganhar também a questão do algoritmo, né? Ou seja, eu preciso ter muita conta interagindo comigo muito rapidamente para que eu tenha mais alcance. Então você utiliza esse tipo de fazenda para muitas ações que não é só espalhar o fake news, né? Mas é uma realidade, que isso no mundo inteiro a gente enfrenta isso. Na Espanha também, campanha que eu tive na Espanha, a gente teve que enfrentar esse tipo de fazenda, e é interessante porque é um mercado pequeno, e as pessoas se conhecem. Então, já vi fornecedores, gente batendo na porta, fala, viu, eu trabalho naquele outro país, eu trabalhava para o candidato contrário, então, o que a gente faz é isso. E se oferecem, né? Mas obviamente é um serviço, além de ser muito caro, obviamente é ilegal, e isso afeta sensivelmente, e essa é uma das barreiras que a esquerda tem de disputar a eleição, porque a esquerda, de maneira geral, não está disposta a fazer esse tipo de coisa, né? É difícil encontrar alguma candidatura de esquerda que tope ter uma fazenda para poder avançar na disputa eleitoral, né? Isso é uma característica muito, muito clara da direita. Ô, Amaury, mas você acha que a esquerda deveria usar também, ou eticamente você acha que é algo que não deve estar no horizonte da esquerda mesmo, né? Chico, eu trabalho com campanha eleitoral desde que inventaram a rede social. A esquerda ela tem uma vantagem, que ela tinha uma vantagem, que era a mobilização e a organização. A esquerda tinha um partido, organizações sociais, tinha a capacidade de organizar sua base e se mobilizava, ou seja, você tinha como uma espécie de um grande exército de pessoas de verdade que faziam panfletagem, que batiam na porta do vizinho, faziam porta a porta. Isso no começo, na chegada da internet, isso migrou também para a internet. Então, muitas dessas pessoas migraram para ter a sua conta no Orkut, e aí começou o Facebook, e aí vem o Instagram, e aí agora o TikTok. A esquerda perdeu um pouco essa capacidade de organização da militância e a direita conseguiu. Primeiro porque eles são os donos das redes sociais, né? Isso a gente tem que entender. Eles podem abrir ou fechar a chave para que o nosso conteúdo chegue a mais ou menos pessoas, são eles que decidem isso. E eles falam, viu, me dá dinheiro, me paga aqui anúncio para eu te levar mais pessoas, mas ninguém consegue auditar aqueles dados. Então é mais difícil brigar nesse sentido. Mas a esquerda tem uma vantagem, eu diria, que tá do lado. É difícil, porque eu não sou muito militante, mas a esquerda está do lado certo da história. Sim. Ou seja, nós normalmente temos que trabalhar na defesa da verdade e da promoção de uma disputa, de uma visão de mundo que pode ser compartilhada por muitas pessoas. A direita, ela precisa sustentar a sua campanha e a sua narrativa com base no fake news, com base em bots, para você gerar uma sensação de medo, pânico, para você conseguir desestabilizar um processo para ter voto. A esquerda não pode, né, porque não é do seu ethos, não é da sua essência,
utilizar isso. Mas aí está o desafio. Então, como é que a gente se reorganiza? Como é que a gente chega a mais pessoas, né? Esse é um grande debate. Muito bom. Ô Amaury, queria voltar para o personagem do Ser e Medo, porque nem todo mundo conhece, a gente está falando bastante disso aqui no ICL, mas eu conversava até com gente muito próxima que não entendeu ainda o tamanho dessa história, né, desse personagem. Você acha que isso vai ter um impacto? Os jornais argentinos estão com repórteres lá na Bolívia, porque sabem o tamanho e o problema que isso pode ser. Os jornais conservadores. Clarim está lá, não La Nación está lá. Não é mídia de esquerda, não. Está todo mundo prestando atenção. Tá, e aqui no Brasil muito menos, mas na Argentina tem a preocupação do que pode causar para o governo Milei. Na Bolívia, eu acho que a situação é ainda mais grave, porque o governo já é um governo muito frágil do Rodrigo Paz. Queria a tua avaliação sobre isso. O Fernando Ser e Medo, se puderem botar aí na tela a figura que nem todo mundo conhece ainda, do Fernando Ser e Medo, ele está preso. Ele está preso, vai ficar 180 dias preso. O caso começou com uma investigação de feminicídio, mas acontece que a Nádia Beller, que é a companheira que está grávida, imagine só, ele engravidou a companheira Nádia Beller, ele tem uma família na Argentina e tem uma ex-mulher que a Nádia Beller descobriu que não era bem ex-mulher, que ele continuava com as duas, e aí vem um conflito que é sentimental, amoroso, mas que vira um conflito de corrupção política e espionagem. Chamorro, Amaury Chamorro, você acha que o Fernando Ser e Medo tem informações de que ele atua numa rede internacional? Tem gente dizendo que ele é agente da CIA. A própria Nádia Beller chegou a falar isso numa entrevista para a TV boliviana. Queria que você ajudasse a gente um pouco mais a entender esse emaranhado e esse personagem, Fernando Ser e Medo, argentino, preso na Bolívia. Chamorro, antes de você responder, que a gente tem pouquíssimo tempo, então a gente vai ter que fazer duas perguntas em uma. Tá. Mas eu queria muito te ouvir sobre isso também. Então, tem essa questão do Rodrigo, que é ligado ao caso do Fernando Ser e Medo, e eu queria te fazer uma pergunta sobre algo que eu ouvi do Celso Rocha de Barros, que é um analista político com muita experiência. Ele diz, olha, o que o Trump está fazendo não é mais sobre tarifas, né? Ele já defende que é um embargo, porque você está fazendo, o que você está fazendo é prejudicar um país, né? Que no caso é o Brasil, com objetivos políticos. No caso, um objetivo eleitoral aí de colocar um candidato da extrema-direita no poder. Eu queria saber se você concorda, mas passando para você, eu sei que o tempo é curto aqui. Vou tentar ser muito rápido. Como funcionam esses esquemas? Isso aqui no Brasil e fora do Brasil. O dinheiro, normalmente, ele vem através ou de fundações financiadas pelos grandes empórios econômicos dos Estados Unidos, que falam que funcionam para promover a liberdade, a democracia nos países, e aí você distribui esse dinheiro para partidos, organizações sociais, aí nasce o MBL no Brasil, e tem MBLs por toda a América Latina. Você também contrata, pagando diretamente em paraísos fiscais, pessoas como este cavalheiro que foi preso por tentar matar a sua mulher, e ele recebe um dinheiro em algum lugar e ele opera e ele se vira para conseguir trazer o dinheiro para o país e pagar os seus funcionários e fazer o que ele tiver que fazer. Ou ele é contratado também por um terceiro privado que não necessariamente passa pelo Estado. Para quê? Para que ele não seja identificado. Como ele, há muitos na América Latina. A questão é que há um perigo, inclusive, agora de transformaram quase que num mártir da direita latino-americana, como se fosse um grande herói, porque o que vai acontecer? Se ele não for preso, ele vai ser contratado e ele vai cobrar mais caro para fazer a mesma coisa que ele faz, porque ele acaba sendo vitimizado e ele se transforma num herói da resistência e da extrema-direita. Mas pessoas como ele, há muitas empresas no nosso continente, conheço, inclusive, algumas delas, porque elas trabalham oferecendo isso o tempo todo, e algumas delas têm conexões com países asiáticos ou do leste europeu, onde tem as suas bases de operação. Então é muito difícil você encontrar. Isso é real, e é uma forma de você desestabilizar os países. Você trabalha isso conjuntamente com os meios de comunicação, porque para que uma notícia, um fake news, de alguma maneira tenha uma cara meio que pode ser verdade, isso causa uma dúvida nas pessoas e ajuda a viralizar, você precisa ter também o apoio dos meios de comunicação, os partidos, influenciadores. Então, uma estrutura, não é só um personagem. Agora, e para concluir, Gabi, eu sei que já está acabando o meu tempo, mas eu queria só indicar, não podemos, as esquerdas do Brasil, não podemos justificar uma derrota eleitoral ou a dificuldade de crescer nas pesquisas por conta desse tipo de personagem.
porque a gente vem ganhando eleições na América Latina com esses personagens, contra esses personagens. Então, claro, há uma difusão de fake news, há uma difusão ou um ataque, há uma violência digital, tá, ok, mas isso não é suficiente, não foi por isso que se perdeu a eleição na Colômbia, não foi por isso que se perdeu a eleição no Peru, não foi por isso que se perdeu a eleição em Honduras, né? Então, não podemos justificar isso aqui no país, também, isso não pode ser um escudo, uma falsa percepção, né? Há outros problemas muito mais profundos de cunho político, também de cunho comunicacional, mas não seria o caso a gente achar que por conta de um personagem como esse a gente vai perder a eleição. Isso não é real. Excelente, Amaury. Sempre um prazer te receber aqui no N2. Obrigada, até para a gente estar sempre muito atento, contando com a sua experiência sobre o que a gente está vivendo nesse momento. Obrigado, querido. São tempos bem... Obrigado a vocês. Obrigada, querido. Até a próxima. Valeu. Ainda tem informação aqui nesse N2, mas antes disso, eu quero lembrar você que hoje é quinta-feira, gente? Hoje é segunda-feira. Não sei o que eu estava pensando aqui, mas eu estava pensando lá na frente já. A gente já começa a semana pensando lá na frente. Hoje é segunda-feira, dia de Chico Pinheiro Entrevista, e o nosso convidado de hoje, ativista social, arquiteto, professor, o Chico Whittaker. Vamos assistir aqui um trechinho do que foi essa conversa? Vamos ver. A qualidade dos nossos parlamentos tem que subir. Qualidade, digamos, política, saber para que faz aquilo, para que serve, e qualidade ética. Tem que subir. Do jeito que está, a democracia nossa vai para baixo. E os meus amigos todos me dizem... O que você diria para uma pessoa que... Eu diria para a pessoa o seguinte, quem eu vou primeira votar para coisa, federal? não vota em comprador de voto. Verifica como ele foi eleito. Se ele foi eleito porque um pastor mandou votar, porque um líder político mandou votar, porque ele deu cesta básica, se foi eleito essas 8, exclui da sua escolha. Só pega candidato que não trabalhou com compra de votos, trabalhou com programa. Mas como é que o eleitor vai saber disso? Ele vai ter que se juntar com outros, vai ter que juntar. Então, negócio, todo o trabalho desse tipo, político, implica não só em mobilização pessoal, mas também em mobilização coletiva. Vai ser coladinho aqui no N2, então daqui a pouquinho você acompanha o Chico Pinheiro Entrevista, fica a dica aí, vai valer a pena acompanhar e entra no grupo também, icl.com.br/Chico, que você recebe os spoilers antes de todo mundo. Vamos para o nosso próximo destaque, ainda tem notícia aqui no N2, vai embora não. Negócio é o seguinte, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vive por aí alardeando que é bom de conta. Não é bem o que ele alardeia. Veja só essa manchete da Folha, é uma reportagem da Adriana Fernandes e do Guilherme Pimenta. A gente tem que elogiar quando deve elogiar. Eles trazem essa excelente matéria que é Tarcísio encerra mandato com piora gradativa nas contas, aponta investimentos maior em PPPs. Aí é só a desculpa do Tarcísio dizendo que o dinheiro está indo para essas parcerias públicas-privadas. Mas olha, desde 95 o Estado de São Paulo não vive essa calamidade nas suas contas. Olha aí o Tarcísio ensinando o mundo político a fazer conta, dizendo que ele é o bonzão na matemática. Não foi isso que ele conseguiu na prática, na gestão dele. Desde Luiz Antônio Fleury, aquele que ganha o governo das mãos do Quércia, ou seja, do final de 94, que foi uma herança maldita que o Alckmin pegou, que as contas de São Paulo não entram no negativo como agora. A gente tem 12,2 bilhões em déficit, pela primeira vez desde 94, 95. Então, não é pouca coisa. É esse o homem da matemática, o homem das contas do Estado de São Paulo. Pelo visto, não está dando certo. Fleury, que você citou, que estava ali durante o massacre do Carandiru. Né? Fleury do Carandiru. O Fleury que fez que pega o Banespa e quebra o Banespa. Quebra o Banespa. Então, desde essa quebradeira do Fleury, que não se tem nada parecido. Quem ganhar a eleição, seja ele mesmo ou o Haddad, vai herdar igual o Alckmin herdou do Fleury. Então é bom começar a acabar com esse mito que o cara é bom de conta. Vamos colocar as coisas como elas são, Chico. É importantíssimo. Vamos trazer aqui Laura Couto de novo no N2.
Laura, suas informações. Gabi, vamos começar a segunda rodada da Central ICL de hoje com uma notícia exclusiva do ICL Notícias. A Daniela Marques, que é o principal nome da equipe econômica da campanha do Flávio Bolsonaro, integrou o Conselho de Administração do Banco Digimais. Essa instituição ela é controlada pelo grupo ligado ao bispo Edir Macedo, que é o fundador da Igreja Universal. Acontece, Gabi, que o Digimais é investigado pela PF no inquérito que apura a existência de práticas fraudulentas semelhantes ao Banco Master. Para finalizar, o ministro do Supremo, Flávio Dino, atendeu a um pedido da PF para que sejam compartilhados dados de uma operação da Polícia Civil de São Paulo contra a produtora Carina Gama, responsável pelo filme Dark Horse. As informações podem ajudar no inquérito da Polícia Federal, que investiga se os recursos de emendas parlamentares foram usados para financiar a produção do filme. O caso envolve, inclusive, 5 parlamentares, entre eles o deputado federal Mário Frias, que destinou R$2 milhões em emendas em 2024 para a ONG Instituto Conhecer Brasil, que também é da Carina Gama. Gabi, eu fico por aqui, é com você. Laura, obrigada por hoje, começando a semana aqui no Central ICL, deixando a gente muito bem atualizado com as notícias do momento. Chico Sá, Rodrigo Viana, vão passar a régua e ver o resultado Tá na hora. de hoje? Bora. Então vamos conferir. Aí na tela, a campanha de Lula deveria explorar mais a capivara de Flávio? 82% disseram que sim, tem muita sujeira para expor de fato, né? Se for puxar essa capivara aí desde os tempos de Alerge. Meu Deus do céu, é só o que tem. Quem quiser nos ajudar a encontrar a origem de por que a gente chama capivara, os podres, ninguém sabe disso. Eu já tentei e nunca consegui direito. Isso deveria estar no almanaque Chico Sá. Eu não consegui nada. Então, me ajudem. Nossa, se você não conseguiu, Chico, vai ser difícil encontrar Ninguém essa conseguiu. Bom, então começando a semana com muita notícia, nesse Série Notícia segunda edição, a gente vai ficando por aqui, porque você vai ficar na companhia agora de Chico Pinheiro, entrevista, começando a sua semana também, digerindo, né? Com uma entrevista, uma informação ali com mais tempo para você refletir. E a gente volta amanhã. Eu ia dizer que é uma entrevista com um personagem super interessante, Chico Ita, que tem 94 anos, tá? De uma lucidez. Impressionante. É militante na política desde muito antes do golpe de 64. Na época do Getúlio Vargas, ele já estava fazendo política. Tem muita história militando. para contar. Muita história para contar e no presente também, muita coisa para contar. É isso, e a gente acompanha a partir de agora. Muito bom. Chico Sá, Rodrigo Viana, amanhã estaremos de volta aqui, firmes e fortes, no N1, no N2, em toda a nossa programação. Pessoal, boa noite. Você tem mais de 50 anos e fica sem saber o que fazer com o seu dinheiro em ano de eleição? Eleições mexem com a economia. O mercado oscila, a volatilidade aumenta e muita gente entra em pânico, tomando decisões impulsivas que custam caro. O grande problema é que a maioria das pessoas não tem um plano independente, não sabe como blindar os recursos e fica refém do cenário político. No dia 27 de agosto, às 8 horas, em um encontro ao vivo e gratuito com Eduardo Moreira, você vai aprender como construir uma estratégia financeira sólida que protege o seu dinheiro independentemente do resultado das urnas. Quando você entende o mercado de verdade, toma decisões com autonomia para defender o seu patrimônio. É exatamente isso que vai ser mostrado nessa nova aula. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.